Certo, agora sim. Estou falando do portfólio primeiro, né? Dizendo que eu queria saber de quem está aqui na sala agora, que é a Valine e o Roberto Ryan, dessa experiência. Se foi falta de tempo, ou se a dinâmica não foi boa, se a gente continua com essa experiência do portfólio, ou se a gente faz atividade semanal, né? E no final a gente faz uma avaliação, como se faz normalmente. Valine, gostaria de falar, por favor, primeiro você, sobre a sua experiência do portfólio? E a sua proposta? Roberto, então? No meu caso, eu acho que eu sei que eu me dei mal, né? Admito, fiquei com 6, infelizmente. Eu tive essa matéria e a outra com a professora. Eu fiz ambos, foram quantos portfólio? 8, 9, 10, 12 portfólios, né? Tive que fazer. Você está na outra disciplina comigo, Roberto? Sim, tô. Ah, entendi. Aí eu ainda fui deixar para fazer de última hora, esperando. Não, eu dou conta. Eu consigo. Pensei que eu ia conseguir. Mas aí eu fiquei doente, peguei essa gripe que deu aí. Eu peguei essa gripe, quase morri. Fiquei mal, muito Tá mal. melhor já? Eu Ah, também tô pegando essa porcaria. eu tô, Tá eu tô, difícil, viu? eu Tá tô me melhor? recuperando. Vamos dizer que eu tô me recuperando. Eu tô ficando É, melhor. acho que Mas, muita gente vai pegar isso. mas É, é aí eu também, verdade, nunca tinha, Roberto. eu também Você tá nunca tinha nas feito duas esse portfólio. disciplinas. Foi uma experiência meu. Primeira vez testando as coisas. Só lá pro final que eu fui entender melhor. Depois. Mas aí. É, eu, eu fiquei feliz pela experiência. Pelo menos quando eu for fazer de novo, eu já sei os erros que eu não tenho que cometer. Já prestar atenção nas aulas, anotar mais na hora da aula, anotar as coisas que são comentar para comentar na hora. Acho que é isso. Então, Roberto, é verdade, Roberto. Você está nas duas disciplinas, aí fica difícil não, né? Ficaria até mais fácil. O que você falou aí que me chamou muita atenção, e eu acho que aconteceu com a maioria de vocês, e está acontecendo também lá na sua outra turma de estudos comparados, é que estão deixando para a última hora, gente. A ideia não era essa, né? É por isso que eu acho que eu vou cancelar o portfólio, pelo menos nessa disciplina aqui, e vamos fazer atividade semanal, né? Porque eu tentei apresentar para vocês uma forma mais autônoma de vocês trabalharem, até para terem mais tranquilidade, né? Em vez de ficar fazendo questionário, fórum toda semana, né? Eu falei, eles vão anotar, vamos fazer, acabou a aula, no dia seguinte, no máximo, faz um resuminho lá de 2 parágrafos. Olha, a aula foi assim, um comentário de um colega foi. Eu falei isso lá no início da disciplina, né? Como seria esse portfólio. O que é comentário de aula? Né? Comentário de aula é isso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Anotar o nome do colega que está falando, anotar a questão que foi colocada, como é que foi discutido, se você, como se fosse conversa de fórum mesmo. Isso é um comentário, isso é 2 parágrafos, né? Comentário do texto é outra coisa, né? O resumo mais comentário está aqui na tela, né? Primeiro, trabalho individual. Antes de ouvir a Valine, deixa eu começar aqui. Eu vou deixar falar bem com vocês, porque já fica gravado para os demais, né? Enfim. Então, primeiro, trabalho individual, né? Percebi em alguns momentos ali que tinha coisa um pouco parecida em dois. Essa turma só tem 5 pessoas, né? Então é meio estranho, né? Algum colega vai ficar copiando coisa de outro, porque é quase impossível o professor não perceber, né? Mas enfim, trabalho sempre tem que ser individual, né? O primeiro tópico, gente, aqui, ó, o primeiro item, né? Na verdade, resumo com comentário dos textos indicados, né? Não precisa ser muita coisa, né? Mas é resumo e comentário. Muita gente fez o quê? Né? Não fez um resumo com comentário, foi lá e fez um corte e cola do texto, né? Aí não é a proposta, né? O que é um comentário? Né? Algumas pessoas fizeram, não são todos não, tá? Teve trabalho bom também, viu? Assim, bom que eu digo que conseguiu cumprir, né? Isso aqui. Resumo com comentário dos textos de cada tópico e depois um comentário sobre a aula, só isso. Né? Então, como o Roberto acabou de falar, né, Roberto? É só anotar rapidamente. Agora, por que tem esse item 2 obrigatório aqui, pessoal? Porque a gente sabe que, infelizmente, por conta dessa dinâmica de aula online,
às vezes a pessoa não está muito ligada na aula, embora esteja presente na sala, né? E isso é muito complicado, porque nós estamos falseando, então, o ensino, né? E o aprendizado. A gente está aqui, se não se fosse uma aula gravada, assíncrona, não precisaria estar aqui, né, nesse mesmo horário, mas é uma aula que a gente deveria discutir, né, enfim, fazer uma coisa mais dinâmica. Então, faltou, sim, na maioria, esse comentário sobre a aula, por isso que não deu para dar né, a nota máxima. Outra coisa que muita gente não, nem tem muita gente nessa turma, né? Mas o que aconteceu, gente? Esse portfólio, viu, Valine? Por isso que eu te chamei a atenção lá, era só do texto 4 a 7. A Valine fez, né, com propriedade, a partir do texto 1, ficou bom o comentário geral sobre o texto, mas nem precisava, né, já estava complicado, né? Então, por isso que eu deixei só os textos do Alexander Silva, 4 a 7. Tá? Então, o que a gente percebe aqui não é que vocês não quiseram fazer, e nem que não tinham condições. Vocês entenderam. E aí vocês me desmintam se eu estiver errada. A impressão geral que eu tive no 5, mesmo aqueles que tiraram nota melhor, né, mais de 7, 8, tirou 2, 8, e os outros realmente foram 6, 6,5. É que foi ficando para a última hora. Estou errada, Valine? O Roberto já assumiu que foi isso. Não, no meu caso também já não vou não. É isso. Então, eu acho que talvez com essa dinâmica de atividades mais contínuas, talvez funcione. Não sei. Tá Então, conseguindo ouvir direito? tá cortando um pouquinho, mas então, você acha assim, Deve se tivesse atividade toda semana, é melhor do que fazer algumas anotações toda semana de forma individual, autônoma. É isso? Pode falar, talvez, Valéria. mas se quisesse continuar essa dinâmica do portfólio também, não me oponho, não. Você fez, acho que a única coisa que faltou, vou falar vocês que já estão aqui, né? Os seus comentários do texto ficaram bons, Aline, né? Coloquei lá, só que faltou essa questão dos comentários de aula, que teve bons comentários, né? Não é isso? Precisava ter colocado para provar que assistiu a aula. Oi? Eu acho que eu me concentrei mais na parte do resumo do que na parte da nota de aula. Então, e aí, Valine e Roberto, e demais que espero assistam depois, o que aconteceu é que o que eu recebi, na verdade, foi um fichamento de comentário geral, não foi um portfólio. Vamos ver qual é a diferença entre o fichamento de comentário, porque todo mundo fez comentário, né? Mesmo alguns que foram lá, fizeram mais corte-cola do texto do que um comentário parafraseado, né? Mas ficaram, quando a gente pega o texto, parece um fichamento. O que o portfólio, como o Roberto falou, né? Quando se forem fazer a segunda parte, e também se for, enfim, num momento futuro em outra disciplina. Quando eu falei, façam 2 páginas por tópico, né? Ei, professora, Oi, Roberto. em minha defesa, eu não precisa se peguei defender, muita não, estou só influência explicando. da professora, não, peraí, eu peguei muita influência da professora Cláudia Calado, que toda semana tá pedindo para fazer fichamento, aí foi um pouquinho para esse Se portfólio. vocês quiserem, eu peço também, entendeu? Eu achei que fosse ser tranquilo, eu achei que eu estou estava sendo cansado de camarada. fichamentos. Pois é, eu achei que eu estivesse Eu sendo cansei de camarada com fichamento já. vocês. Estou Mas vocês fazendo fizeram muitos fichamento. fichamentos. Então, gente, eu Nossa tentei Senhora. realmente ajudá-los sem prejudicar a dinâmica e o aprendizado, né? Eu pensei, e eu tenho certeza que vocês fariam se a situação fosse outra, né? E vocês precisam fazer isso, se organizarem. Não precisa receber tarefa toda semana no CIGA para poder cumprir, né? A proposta era essa. Assim, se organizem, né? Eu não vou fazer, não tenho atividade. Eu tenho atividade, vocês tinham atividade. A atividade era fazer a parte do portfólio daquela semana. Era essa a questão. Mas aí a gente sabe que as coisas vão se acumulando, pegaram o meu horário de portfólio e fizeram atividade de outra disciplina, e aí acabou ficando complicado para vocês aqui. Então, assim, não sei se funcionou, não, né? E eu fico preocupada,
porque estou tentando fazer uma coisa positiva que, né, por conta dessa dinâmica de muita coisa para fazer, vai acabar prejudicando. Então, talvez uma coisa mais focada, ou pelo menos exigir de vocês abrir uma tarefa toda semana para vocês colocarem lá parte do portfólio do tópico e no final vocês juntam tudo e me mandam. Eu acho que assim também fica bom, não fica, Valine? Lembrá-los que tem que fazer, e aí vocês colocam lá no Cigai, e aí no fim, né, vocês juntam tudo num arquivo único. O que vocês acham? Eu estou preocupada de deixar vocês muito livres, e não está dando muito certo, não. Fica bom assim, Valine? Como se fosse uma atividade semanal? Roberto? Pode ser. Seria ainda a proposta do portfólio, mas a gente vai meio que mostrando ele gradualmente, né? Como é que ele vai ficando. Exatamente. E aí, eu não vou corrigir. Isso, perfeito. Eu não vou corrigir semanalmente, Valine, porque senão tem que dar uma nota semanal, mas eu vou abrir e vou ver. Se eu achar que não está ficando bom, eu dou umas dicas, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse visto que vocês não estavam fazendo aí os comentários de aula, eu teria falado. É que para mim estava muito claro. Né? Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou abrir uma atividade toda semana e tem que postar aquela atividade até a próxima aula. Na outra aula, eu abro de novo e sempre com essas orientações aqui, olha. Tá vendo? Cadê? Aqui, portfólio, né? Porque senão eu fico preocupada, porque nós vamos ter só duas... Só não, né? São muitas coisas, mas nós vamos ter avaliações. Então, são 3 unidades de avaliação no CIGAR, só que eu só estou dando 2, pessoal. Olha a camaradagem aqui, né? Não é camarada de querer facilitar, mas de tentar ter uma didática melhor. Vocês iriam fazer só as 2 partes do portfólio, né? E eu ia falar com vocês agora, nesse retorno, que eu ia fazer uma média, né, da avaliação 1 e da avaliação 2 e colocar como a média da 3, que é exigido lá no CIGAR, são 3 unidades de avaliação. Agora eu já estou pensando em dar mais um trabalho à parte, né, se continuar assim. Então, eu vou colocar lá no CIGAR, assim, olha, né, fazer resumo toda semana, só para lembrar e abrir um prazo lá, tá? E aí vocês vão anexando lá, eu vou dando uma olhada, como se fosse um fórum, né? Eu vou dando uma olhada, não vou dar nota, certo? Só vou cobrando ali quem não estiver fazendo, enfim. E aí a gente, no final, vocês pegam tudo de novo, né? Eu abro uma outra tarefa lá, e aí, né? Enfim, e vocês mandam um arquivo único para corrigir de uma vez só. Fica bom assim, Roberto? Eu achava que não precisava cobrar nada, mas se vocês quiserem essa lembrança semanal, eu faço. E aí a gente continua no portfólio, tá bom? Vamos combinar assim, então. Tudo bem para você também, Roberto? Você que está representando aqui, porque acho que não tem mais ninguém na sala. Para mim tudo bem. Para mim tudo bem. Ou prefere que eu passe questionário e fórum toda semana? Vai dar na mesma, né? Dá na mesma, tanto faz. Então, gente, a ideia do portfólio, então, o que vocês vão fazer daqui para frente? Tá? Primeiro, quem tirou nota abaixo de 7, acho que foram 3 pessoas, né? Quem tirou mais de 7 não precisa, se não quiser. A gente vai precisar fazer uma aula de reposição, aí eu peço encarecidamente que vocês se esforcem, não tem jeito, tem que ser no sábado mesmo. Quem não puder no sábado, como a turma é pequena, me diz, professor, eu não posso. A gente marca um dia da semana, um horário que vocês possam, para a gente sempre tem que repor, né? A gente está faltando muita aula. Então, tentem realmente vir no sábado, para a gente começar a falar do novo tópico. Começar a falar, tá? E eu vou dar um trabalhinho, né, até de recuperação dessa nota para quem quiser fazer, claro, não é obrigatório, tá? E esse trabalho também vai ficar como reposição da última aula lá do dia 3 de janeiro, que ninguém apareceu na sala de aula, né? No dia 20 de dezembro a gente ia ter aula ainda, pessoal. Nosso recesso começou só lá no dia 23 ou 24, né? Então, dia 20 a gente ainda ia ter aula também, não apareceu ninguém. Dia 20 não era só para entregar o portfólio. O portfólio podia entregar até dia 20, mas a gente tinha aula. Então, vocês desapareceram em 2 aulas, do dia 20 de dezembro e do dia 3 de janeiro. E eu estava devendo uma aula para vocês do dia 6 de dezembro. Essa eu vou repor no sábado agora, tá bom? Por favor, quem não puder, me avise,
tá, gente? Porque a gente também tem com 500 tarefas. Então, sabe, eu venho, preparo a aula, cancelo outras tarefas da Unilab mesmo e ninguém aparece, né? É muito chato isso. Então, vocês são uma turma pequena, 5 pessoas. Quando vocês não puderem vir à aula, por qualquer motivo de doença, né, ou, sei lá, está com alguma dificuldade, avisa, tá? Por favor. Tá? É muito complicado. Tá? Eu sei que eu tenho que estar aqui à disposição, não é? Mas eu sabendo que vocês, alguém não vai poder vir, eu até marco um de outro dia para a gente conversar. Fiquem tranquilos. Então, depois eu vou passar um trabalhinho lá no CIGA para recuperar um pouco dessa nota aqui da primeira avaliação. E aí a gente segue, então, no portfólio, nesse novo formato de semanalmente, né? A partir de sábado, né? Na aula de sábado ou segunda-feira a gente já faz isso. Hoje não precisa, porque aqui é só uma revisão. E aí a gente já vai, então, tentar já ir fechando a nota, né? Para não ficar lá para o final, uma turma de 5 pessoas, ninguém pode ir para F, né? Por favor. Nós vamos tentar fechar a nota de vocês direitinho, tá bom? Então, olha, agora leiam de novo a orientação, pessoal, né? Assim, para não esquecer de nada, tá bom? Não vou ficar me repetindo aqui, não. Depois vocês, se tiver mais alguma dúvida. E outra coisa, né? Faça um grupinho de estudo, conversa com os colegas. Não precisa apresentar o mesmo trabalho, mas trocar ideias é muito bom, né? Depois, a próxima parte, então, do portfólio, vocês vão fazer, ó, a parte 2 corresponde à avaliação 2, tá? Caprichem mais. Portfólio, ele é pouco texto, não precisa ser tanta coisa. Pode colocar uma... Gente, eu achei que vocês fossem trazer imagens, né? Como eu trago aqui nos slides, vou passar para vocês agora. Sabe? Por isso que eu falei, parecia mais um fichamento, né? O Roberto sabe lá na outra turma, né, Roberto? Lá, como é uma turma que está semestres mais adiantados, eu estou pedindo até um plano de aula ou uma oficina, não é? Porque portfólio é como a gente fala, é um portfólio, é um material que vocês vão usar como referência para vocês, né? Depois, quando estiverem dando aula. A gente sempre faz portfólio já como treino de aula para vocês, tá bom? Bom, eu vou projetar aqui agora eu queria conversar um pouco com você sobre os últimos tópicos, né, da literatura inglesa, porque ficou meio assim, não falamos nem de nada quase da literatura medieval, e eu deixei uma aula gravada do dia 20, do dia 3 eu não deixei, porque aí eu achei que realmente ficaria muito sem sentido, não foi combinado, né, e já era a segunda vez que vocês me davam o cano, como dizem lá na minha terra. Então, não tem aula gravada no dia 20. O que eu deixei gravado foi dizendo que eu estava aqui, fiquei até as 8h15, ligado aqui, esperando alguém, tá? Mas a gente vai falar agora a gente pode falar um pouquinho da literatura medieval, e aí, aproveitando o portfólio que vocês fizeram, eu quero que vocês falem, então. Porque eu tenho certeza que vocês falando aqui é como deveria estar lá no portfólio. Tá? Deixa eu apresentar aqui, que vocês vão ver como é fácil fazer esse portfólio, sem precisar copiar texto, sem nada. Ó, vamos lá. Eu vou retomar um pouquinho só, aqui, ó, literatura, deixa eu passar para cima aqui. Vamos falar tudo de novo, né? Mas o trabalhinho que eu vou pedir para vocês fazerem, na verdade, é sobre aqui, ó. Na parte 1, sobre o Canterbury Tales, né? Eu queria que vocês lessem, pesquisassem sobre isso, vou passar a orientação. Vamos nos focar no texto literário, que foi isso que faltou um pouco a gente discutir. Nós falamos muito da parte histórica, não é? Vocês falaram muito bem também da parte histórica, né? Que é importante, sim, mas todos esses capítulos, claro que é literatura inglesa, e ele traz, então, um exemplo de literatura, tá? Essa história dos reis aqui, que é uma coisa maluca, né? Nós vimos direitinho, só vamos entender toda essa genealogia monárquica da Inglaterra, e é importante porque faz parte de toda a literatura da Inglaterra, mas a gente vai entender aos poucos, não dá para entender né? Parece lá o livro do Gênesis da Bíblia, né? Começa em um, vai desdobrando, não para mais, né? Aqui a gente, que interessava para a gente, eu até deixei destacado, pessoal, era isso aqui, ó, né? Os contos da Cantuária, do Geoffrey Chaucer, né? O Canterbury Tales. Isso aqui é que, né, nós falamos para chegar nisso aqui.
Então, eu queria que vocês, vou passar a orientação direitinho, mas vocês vão fazer 2 questões, uma sobre o Canterbury Tales, né, e outra sobre o Rei Arthur, né, a história lá do Rei Arthur, que está na segunda parte, né, da literatura medieval, cavaleirismo. O que vocês acham? Vamos ver, né? Quando vocês fizeram o portfólio, falo vocês que estão aqui neste momento, né? Não precisa pegar o portfólio, não precisa, né, ler nada. Respondam do que vocês se lembram, né? Vocês leram o texto. E aí vocês fizeram, inclusive, colocaram lá no portfólio a questão dos normandos, né? A questão dos anglo-saxônicos. Mas se eu chegasse para você, alguém chegasse para você, vocês e perguntasse assim, vocês são da literatura inglesa, sabe que eu nunca entendi muito bem essa história aí dos reinos anglo-saxônicos, o que isso tem a ver com a história e com a literatura inglesa? O que vocês já poderiam responder disso? Quem gostaria de falar? O que vocês lembram, assim, né, dessas leituras de vocês? Sobre a questão por quê? O que são os anglo-saxônicos? E como é que isso aparece na literatura que nós estudamos até aqui? Está aí na tela. Como é que a gente responde isso? Quem gostaria de falar primeiro? Ou vou melhorar a pergunta? Aqui nessa tela. O que essa história do Santo Thomas Becket tem a ver com Canterbury Tales? Lembra não, Roberto? O que tem a ver a história do Santo Thomas Becket com o Canterbury Tales, do Geoffrey Chaucer? Olha, eu lembro que eu li, eu lembro dos nomes, mas eu não lembro mais de nada, pessoal. Não mentir. Eu lembro mais de nada. Sinal que o portfólio falhou, porque o portfólio também, eu só estou tentando dar as dicas para vocês. Não adianta fazer corte e cola, né? Portfólio, na verdade, vocês precisam fazer perguntas para vocês mesmos e responder, tá? Como responder isso aqui? Valine quer tentar responder? Essa pergunta que eu fiz agora? Qual é a relação do Santo Thomas Becket com o Canterbury Tales? Eu também não me arriscaria a responder. Então, nós vamos... É por isso que, olha, então, a atividade que eu vou passar para vocês de reforço, de aprendizado e nota, inclusive, vai ser isso. Gente, primeiro, aí você fala, mas por que será que tem uma relação? Aí tem que lembrar da história dos contos, né? De todos os contos. O que são os contos da Cantuária? Os Canterbury Tales não é uma peregrinação? Está escrito lá, mesmo que vocês não conheçam a história, né? Não conheçam a obra, o pouco lá o livro mostrou. É a história da peregrinação. Peregrinação para onde? De onde para onde? Vou passar para frente aqui. Eu deixei para vocês, gente, aqui, ó. Tá, eu deixei para vocês um áudio não, acho que foi um vídeo, né? Não deixei um vídeo para vocês? Aqui, ó. Alguém viu esse vídeo que eu deixei para vocês, explicando o que são os Canterbury Tales? Nem isso vocês viram. Precisa ver, tá? Eu vou, inclusive, eu sei que eu não deixei acho que eu não coloquei, não sei se eu coloquei o link sim lá no Cigar, né? Gente, essa história aqui desses peregrinos, né, que saem, eles vão fazer uma peregrinação, né, até lá a igreja da Cantuária, né? Como é que a gente fala, né? Eles vão fazer um ato de devoção ao santo lá, Thomas Becket, né? E aí é isso que é importante. E aí todos os contos, né? São vários, né? Aqui é a Catedral de Canterbury, né? Na Inglaterra. Todos os contos, que na verdade são pequenas narrativas, né? Que 29 pessoas se encontram numa tabacaria, numa hospedaria, porque eles estão a caminho da Catedral de Canterbury para a tradicional reverência ao mártir da Igreja Católica naquele país, que é o Thomas Becket. Por que é o mártir? Porque ele foi morto por defender a Igreja contra os abusos do rei Henry
II, né, o Henrique II, ver capítulo 4, em Nasce um Santo. Gente, então, assim, o que está faltando é leitura atenta do texto e destacar os pontos principais do texto. A gente não pode passar essa fase aqui da nossa disciplina sem entender o Canterbury Tales. Tudo que ele falou ali no livro, no capítulo que eu trouxe para vocês, era para chegar nisso. O que nos interessa dessa parte, que está no início da literatura inglesa, né, é entender a obra do Chaucer, né? E aí o que acontece? Nesse caminho, que era longo, eles iam a pé, né? Claro. Cada um teria direito de contar uma história. Fizeram ali uma aposta, né, uma combinação, e cada um ia contar uma história. E tinha várias pessoas de várias classes sociais. Olha, aqui eu falei isso, deixei aula gravada para vocês sobre isso. Então, só lembrem isso. Nós vamos fazer um trabalhinho aqui para vocês fixarem melhor essa obra, porque senão, né, digamos assim, vocês vão precisar disso aqui mais adiante e não vai ter esse registro, né? Isso a gente não pode esquecer. Mesmo que vocês não tenham lido todas, né, a história, leiam pelo menos uma, busquem lá. Eu acho que se eu não deixei no cigarro, vocês conseguem localizar isso facilmente, né, pelo menos em inglês, né? Ouçam o vídeo, né, que eu vou deixar para vocês de novo, um vídeo de 9, 10 minutos, acho que nem isso, tá? Que um estudioso lá em inglês está falando sobre essa obra. Depois vocês podem ler, se quiser escolher uma história, como eles falam, né? Essa aqui é uma delas, ó, uma mulher da cidade de Bath, chama-se A Mulher de Bath, né? Ou a Esposa de Bath, enfim, né? Essa aqui é das mais conhecidas, porque é uma mulher, falei isso já na outra aula que eu deixei, né? Então, é uma mulher muito adiante de seu tempo. Ela não era uma mulher da nobreza, mas ela dizia, não é, que ela tinha todos os direitos, e ela tinha casado várias vezes, então que esse negócio que a igreja não permitia vários casamentos era bobagem. Ou seja, ela faz isso na Idade Média, quando as mulheres eram perseguidas por qualquer coisa. Então, assim, tem todos os tipos sociais da época, né, estavam ali representados, né, o capitão de um navio, um médico, um vigário, um lavrador. Então, essa é o retrato desse período, né, da Idade Média, que o Chaucer teve a coragem de trazer e, por isso, marcou, né, de forma decisiva o início da literatura inglesa. A gente tem que saber, a gente tem que ter essa ideia, tudo bem? Então, olha, assim, o que eu acho que faltou um pouquinho, né? De novo, eu confiei na autonomia de vocês. Falei, tem aula gravada, tem tem o vídeo, tem o texto, e ficou muita coisa, talvez, não é? Mas acho que a nossa aula, que não teve o dia 20 de dezembro, né? Teve Natal, Ano Novo, né? Mas precisavam ter tirado um tempinho para assistir a aula que pelo menos ficou gravada, e nem foram 2 horas de aula. Ali eu estou explicando justamente o que eu estou falando agora. E era para constar esse comentário dessa aula assíncrona no portfólio. Ficou um pouquinho mais claro agora o que a gente espera, gente? Não apareceu, ninguém falou do Canterbury Tales, ninguém. Nenhum dos 5 que entregou o portfólio falou do Canterbury Tales. Né? E aí a pergunta é, né? Então, a gente precisa rever essa discussão. Concorda, Roberto? A gente tem que destacar essa parte literária. Isso que é importante. Tá ficando claro, gente? Vocês têm que falar. Se não está claro, a gente tenta mudar. Eu não sei mais como fazer isso, mas a gente tenta buscar uma nova dinâmica. Mas a gente precisa passar a matéria de uma forma que vocês consigam, como é que fala? Se apropriar dela. Primeiro é a leitura, né, gente? Sem leitura não tem como, né? Esse texto aqui eu tenho até vergonha, porque ele é tão manual, assim, básico, né? Está em português. Já estão me cobrando lá no colegiado que vocês têm que ler esse texto em inglês. Por isso que eu estou deixando, né, para os próximos tópicos, estou deixando um livro inteiro, pessoal. Vocês têm a privilégio, né? Eu baixei o livro, está aí na internet também, né? Que é do governo dos Estados Unidos. O livro está inteiro, aí vocês vão selecionar os capítulos que eu coloquei. Aí tem em português, mas também tem em inglês. Quem tem a facilidade de ler inglês, já lê. Não estou obrigando a ler inglês, né? Mas já deveríamos estar lendo só inglês. Então, a gente tem que se esforçar.
Tá? Se vocês não estão lendo nem os textos em português, como é que a gente vai trabalhar o texto em inglês? É essa discussão que a gente está tendo lá no colegiado, as coisas precisam melhorar, tá? Senão nosso curso não vai ser bem reconhecido quando precisar. Tudo bem? Não quero ficar dando bronca em ninguém, não. Eu entendo que a situação dessa distanciamento está muito ruim de trabalhar. Mas isso aqui, gente, é um texto muito básico, tá bom? Precisam realmente sentar e ler. Quem não leu. A Valine eu sei que leu, porque ela fez alguns comentários, mas eu acho que até a Valine... Valine, você também não comentou nada sobre Canterbury Tales, né? Não me lembro. Não sei se é porque eu já corrigi há uns 3 dias. Alguém aqui lembrou de colocar o Canterbury Tales no portfólio? Eu não me lembro de ter lido. Eu Colocou, vai? citei brevemente, mas não cheguei a me aprofundar no Canterbury Tales. Tá bom. Perfeito. Mas então vamos fazer esse trabalhinho depois, tá? Eu vou colocar lá assim. Aí vocês esquecem essa coisa de rei, né? Quer dizer, esquece não tem como esquecer, porque o Henry II foi tá na história ali, né? Tá na origem do Canterbury Tales, digamos assim, porque ele que mandou matar lá o tal do Becket, que depois se tornou santo, e foi o motivo dessa peregrinação, tá? Vocês vão ouvir o vídeo e também vão pesquisar, né? Teve gente que pesquisou muito bem, só que pesquisou como? Teve uma colega de vocês, não lembro qual, que trouxe várias, como é que se diz, né? Pesquisa adicional, mas só de artigos. Quando eu pedi pesquisa adicional, não era só pesquisar artigos de quem já escreveu e tal, né? Era pesquisar, por exemplo, um vídeo. Esse videozinho que eu deixei para vocês, tem vários outros na internet, vários. Né? Ainda mais que nós estamos trabalhando aqui nesse formato remoto, eu esperava que vocês fossem buscar vídeos, fossem buscar podcast, né? Tem muitos podcasts, tem assim, a literatura inglesa, gente, é muita coisa, tanto a inglesa quanto a norte-americana. Vocês, sabe, é isso que eu queria, que vocês pesquisassem. Daqui para frente, vocês, professores, têm autonomia de buscar, pesquisar, tem muita coisa. Então, assim, indicar, não precisava colocar tudo, né? Não precisava ficar copiando trechos de artigos e mais artigos. É colocar assim, olha, nesse link, né, tem isso, tá bom? Por exemplo, tem quadros, pinturas, né, que falam Rei Arthur, gente. Rei Arthur, ninguém colocou uma imagem do Rei Arthur. Tem filme sobre o Rei Arthur. O próprio Alexander fala lá no livro dele, né? Enfim, é para registrar. Então, só não vou ficar muito nesse tópico, não, porque vocês já revejam aquela aula, quem não viu, que eu deixei gravada. Então, é isso. Aqui era só para falar. As tais das baladas também, prestem um pouquinho atenção nisso, né? Ou muito, mas a gente vai ver isso depois. Mas essas baladas que entra ali também a questão do Robin Hood, né? Do ladrão, né? O Robin Hood, chamado de ladrão, enfim. A saga do Robin Hood, ou a lenda do Robin Hood, ou a balada, né? Ou a gesta do Robin Hood, né? Outra obra importante, não é tão estudada, mas também faz parte, junto com Canterbury Tales, da formação da literatura inglesa, que a gente não pode deixar de conhecer, né? É o Piers Plowman. Por quê? Também, ó, lá da Idade Média, que surgiu junto, só que esse aqui é em verso, são longos versos, um poema longo, e faz dupla ali, então, com o William Langland, faz dupla com Chaucer nesse início, né, da consolidação da literatura inglesa, né, da Idade Média. Então, tem algumas coisas que a gente não pode, né, falar que não conhece. É como alguém que estuda literatura portuguesa dizer que não conhece Camões. Não pode, né? Literatura inglesa a gente tem que conhecer o que está na origem também, né? Então, aqui é releitura. E aí a gente chega, que era o que eu ia falar na aula passada com vocês, a segunda e última parte, né, que eu trago aqui, sobre a literatura medieval. E tem tanta coisa sobre literatura medieval que eu nem preciso ficar fazendo slide do zero, né? Eu pesquiso também, e não tem nada de errado, porque eu dou a fonte aqui, ó. Né? Aqui no SlideShare, esse professor Manuel Neves tem ótimos SlideShare, eu vou ali, eu empresto dele, dizendo que é dele que fez a fonte, e é isso que vocês precisam fazer também. Não é copiar as coisas dos outros, né? O trabalho alheio, mas se está lá disponível, é porque ele permite que a gente use. E aí, o que eu trouxe para vocês? Eu queria que vocês também vissem, né? Além do texto do Alexander Silva,
Eu trago esse resuminho aqui, que eu emprestei desse SlideShare, para dizer, em linhas gerais, como disse aqui o professor, né, o que era literatura na Idade Média. É isso que nos interessa. Eu sei que a gente fica meio perdido com aquele monte de rei, né, e briga ali, guerras, e, enfim, mas o que nos interessa é a literatura. E aí o que ele vai dizer? Né? Isso aqui está dito tudo no texto do Alexander Silva, só que, né, de uma outra forma. Mas o que a gente vai perceber lá? Né? Que na literatura o gênero é o gênero épico. O que é o gênero épico? Principalmente nesse que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Cadê? Voltando um pouquinho aqui, do Piers Plowman, né? É um gênero épico, né? O épico é poético, né? Mas conta sagas. Saga, eu estou falando de saga, aqui não tem muita saga, não, mas ele vai contar. Por que é um gênero épico? Porque tem heróis, né? Tem a história de heróis, a saga do Rei Arthur, por exemplo, né? Ele junta eventos reais com eventos ficcionais, né? Vocês leram lá, ou deveriam ter lido, que a gesta ou a balada de Robin Hood tem história assim que diz que ele existiu, outros acham que ele não existiu. Existiu o Robert, não é? Viu, Roberto? Um charado Roberto aí, que realmente parece que teve essa atitude de confrontar a elite lá, né? Digamos assim, a elite da Idade Média, para ajudar os pobres que pagavam muito imposto e não tinham condições de vida, né? O que mais? Isso estuda aqui na literatura, que é a literatura da Idade Média, né? Desdobramento da visão de mundo teocêntrica. O que é a visão de mundo teocêntrica? Não é? Deus no centro do mundo. A Idade Média era isso, né? Até a Idade Média, começa depois a desdobrar, sem perder, claro, né? Era muito teocêntrica ainda, mas começa a ter um desdobramento, né? Aí tem o quê? As bandeiras, né? As cruzadas, né? Que vão até a Terra Santa, tentar recuperar, né? A Terra Santa dos tomados muçulmanos, não a Palestina, né? O que é a Palestina? A briga com a Palestina começa nessa época da Idade Média, né? Quando os cristãos tentam, né, tomar conta da tal Terra Santa. Mistura de histórias religiosas e pagãs, né? E aqui os Wicca, os mitos nórdicos, as crenças populares, tudo isso tinha na Idade Média. Os textos portugueses, né? São traduções, adaptações. Aqui ele traz textos portugueses, porque essa aula aqui ele queria chegar nos textos portugueses, não nos interessa tanto. O que me interessa, sim, é saber que os textos portugueses foram na Idade Média, já fazia tradução dos franceses e dos ingleses, né? Então, em Portugal se lia muito Chaucer, por exemplo, né? Bom, muito quem lia, né? Estou falando sozinha aqui, Valine, não vou nem alongar muito a aula hoje, pessoal, porque realmente, né, vocês estão aqui generosamente, porque precisam estar, né, mas eu estou dando as orientações aqui, vocês já viram isso, já fizeram o portfólio, só estou dizendo. Eu vou deixar esses slides com vocês agora, vou fazer essa gentileza, deixar lá uma cópia desses slides para vocês realmente estudarem, relerem. Não copiem esses slides para o portfólio, claro, já fizeram o portfólio, então não tem problema, por isso que eu só entrego no final, mas usem como guia de estudo, vejam o que é importante, não deixar passar, tá? O que mais que eu queria falar com vocês aqui é que existia a prosa medieval, né? Consiste em ciclos de histórias em que se celebrava os feitos de um personagem, nobre ou de uma santa, uma personagem santa, que é o tal do Becket, por exemplo, né? Ou a história do Rei Arthur, né? E aí tinha as novelas de cavalaria, é isso que a gente está falando hoje aqui. O Rei Arthur entra aqui nas novelas de cavalaria, né? Mas tem também as crônicas, né? Os relatos de um nobre aqui, né? E as histórias de santos, que se chamam agiografias. Então, tudo isso a gente tem na Idade Média. Eu estou fazendo esse resumo aqui para a gente chegar no texto propriamente disso. Então, vocês vão dar uma olhada depois nesses slides, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, e reverem, né? Desde o início desse tópico de literatura inglesa, o que a gente já viu, né? Um resumão aqui do que a gente já viu. As novelas de cavalaria, onde se enquadra, né, a lenda do Rei Arthur, ela faz parte de um tempo assim, que se divide em ciclos, né? Então, não existiu só numa época a novela de cavalaria, né? Tem o ciclo que eles chamam de clássico,
que é onde surge o Alexandre o Grande, né? Lá na Antiguidade. Desde a Guerra de Troia já se falava, já se podia chamar romance de cavalaria. Né? O rei Arthur é que vai entrar aqui, ó. O nosso rei Arthur, digo, né, que é da literatura inglesa, chama-se ciclo arturiano ou bretão, da Grã-Bretanha, tá bom? Então, é aqui que nós estamos, tá? Aí depois tem um ciclo também que envolve o Carlos Magno, tá? Aí é mais parte da França. Quando se fala Inglaterra, novela de cavalaria, nós não estamos falando nem do clássico, nem do carolíngio de Carlos, né? Estamos falando do ciclo arturiano, né? As sagas do rei Arthur. Então, isso aqui era o que eu ia, né, trazer para vocês. Preparei tudo direitinho para a gente discutir bem na aula passada, mas antes de vocês fazerem o portfólio, acabarem o portfólio, mas não deu certo. Bom, o que é importante dessa parte aqui do rei Arthur, né? Vocês conhecem a história, né, gente? Cavaleiros da Fábula Redonda, o reino de Camelot, né? Então, você tem umas imagenzinhas aqui. Essa história aqui é muito bonita, né? É muito interessante, que a esposa do rei Arthur, não é? A Guinevere, né? Na verdade, era um amor de sempre, do Lancelot. Então, tem uma traição aí, o rei Arthur é traído, né? Mas é uma história de amor puro entre eles, né? Mas ela era casada, enfim, tem toda aquela saga que a gente sempre vê onde? Nos filmes, né? Isso vocês colocaram bem lá, né? Como está no texto lá. O Tolkien, né? Os escritores, eles acabam pegando muito dessa história aqui para fazer aquilo que a gente leu depois, né? No século XIX, século XX, né? A história do mago Merlin, né? Então, tudo isso aqui faz parte, né, dessa fase. Eu vou passar isso para você, gente, aqui que eu estava falando. A gripe está chegando, gente, pelo amor de Deus. A gente não está conseguindo fazer mais nada por causa dessa virose. Não chama nem de virose mais, né? Agora estou com medo que seja essa gripe mesmo. Deixa eu só parar um pouquinho. Eu nem sei se foi gripe ou variação do Covid, né, professora? Teve isso. Ai, gente, torce que não seja, né? Agora misturou. Tem gente que está pegando Covid junto com gripe, tá difícil. Mas vocês tomaram vacina, né? O importante é estar vacinado. Vamos lá, vou tentar aqui mais um pouquinho. Olha, então, dessa parte aqui, eu falei que hoje era só uma revisão mesmo. Vocês já leram. Se não leram, na verdade, olha, eu queria deixar para vocês vou deixar esses slides, vou mandar daqui a pouquinho, né? Eu acho que se vocês não quiserem discutir isso aqui, eu vou até encerrar, porque eu queria que vocês falassem, né? Eu comecei perguntando da experiência de vocês, o que vocês entenderam aqui da saga do rei Arthur, por exemplo, vocês que já fizeram portfólio. Essa história aqui do reino de Camelot, né? Mas eu acho que vocês não tiveram tempo ainda de fazer a leitura cerrada, né? Como tem que fazer. Tirando a experiência que vocês têm de assistir aos filmes sobre o rei Arthur e tal, o que vocês aprenderam a partir desse estudo mesmo, que é um estudo dessas novelas de cavalaria, né, a partir do texto do Alexandre Meirelles Silva? Vocês conseguiriam resumir? Porque senão eu vou realmente pedir para vocês relerem os textos, né, e aí fazer aquele trabalhinho, porque é melhor, porque eu ficar falando aqui o que o texto já está dizendo e vocês ainda não estão conseguindo interagir, não vai resolver muito, não. O que você poderia dizer? O que te trouxe de novidade sobre que você não sabia, digamos assim? Ou não, todo mundo sabia. Tinha a Dama do Lago, a gente sabia, a espada Excalibur, não é isso? O que mais que vocês lembram da saga, da lenda do rei Arthur? Talvez a história da Guinevere com o Lancelot, ela não é tão contada, né? Porque é a história de adultério, então às vezes os filmes deixam só subentendido, não é? Mas o que vocês acham? Deu uma clareada, gente, porque agora nós somos professores, vocês serão professores, a gente precisa entender isso aqui para além dos filmes, né? Para além da ficção cinematográfica. Vocês conseguem já perceber a parte literária disso aqui? Por que é importante a saga do rei Arthur para a literatura inglesa? O que vocês podem dizer? Não é ficção realista, claro, nem existia. É uma fantasia. Mas por que tinha essa fantasia na Idade Média? Por que tinha mago, rei mago, a Morgana?
Alguém consegue entender por que a importância desse tipo de literatura mágica, digamos assim, nessa época? Senão vocês vão ler e vão descobrir. Eu acho que a gente, vendo isso, tem uma ideia como é que se diz? Da, talvez a criatividade da época, o que as pessoas, tipo, como é que eu falo isso? É, o que, tipo, um tipo de misticismo da época sobre certas coisas, sobre certos acontecimentos, a chegasse no boca a boca das pessoas, as pessoas meio que não sabem explicar, explicavam assim, eu acho. Pode ser isso, não sei. O que eu me lembro, assim, sobre a saga do Rei Arthur e que não acrescentou, e que acrescentou, né, a parte da leitura. Assim, o primeiro contato que eu tive com essa história foi quando criança, né, pela animação da Disney, A Espada Era Lei. Não sei se a senhora conhece. Conhece, né? Pronto. Então foi o meu primeiro contato ali com a história do Rei Arthur. E eu não pude evitar, né, de sempre quando eu estava lendo, eu sempre estava comparando ali na minha cabeça com a animação, né? Tem algumas coisas que são parecidas, né? A gente se lembra das cenas e mas eu fiquei realmente chocado porque pelo que eu entendi, o Arthur é meio que filho do Merlin, é isso? Havia um rei e Isso. aí ele morreu e aí foi feito um torneio, né, para ver quem era o rei. Só que aí o Merlin, ele tem um filho, né, com uma condessa, eu acho, e aí ele leva a criança, né, para criar. E aí supõe-se que o filho seria esse menino, né, o Arthur, que pega a espada da pedra. Se eu não me engano, é isso. Então, mas na verdade, ele não é o filho legítimo do Merlin, né? Ah, O pai é o que está aqui no livro. Na verdade, o Merlin tirou o Arthur, como ele já sabia né, que o Arthur seria alguém especial, ele, ele fez um acordo, né, com o pai do Arthur e ele tira o Arthur. Ele era filho de um nobre, sim, né? Mas tá. ele é criado como, né, fora da realeza. Uhum. Mas quando ele. E depois é que ele vai. Ele é uma pessoa simples, né? Acho que o texto até traz alguma coisa assim, essas informações. Mas ele sempre foi protegido pelo Merlin, que o Merlin já, desde que o menino nasceu, sabia que ele ia ser, né, alguém especial. E o que ele está fazendo aqui, né? Isso aqui é que nos importa. Essa história da genealogia dele é importante saber, sim. Ele nasce nobre, mas ele é criado né, porque o Merlin ele protege o pai do Arthur e como pagamento ele quer a criança que ia nascer, né? A criança que era o Arthur. Depois o que acontece? Quando é claro que é tudo, né? É tudo simbólico, né? Mas por que essa questão da espada mágica, né? Da Excalibur, né? Aqui é que está, olha, Arthur nasceu como símbolo da esperança do povo bretão. O que significa isso? Vocês lembram? Aí vem toda a parte anterior dos textos para chegar nisso. As invasões, né, os domínios. Eles estavam numa guerra lá acho que com os germânicos, né? E aí houve uma invasão e eles foram expulsos lá da ilha onde eles moravam. Quer dizer, uma parte foi expulsa e a outra se misturou lá, conviveu, né, com eles, se misturou com os germânicos. Mas aí tem essa lenda, né? Essa lenda que eles contavam popularmente, né? Os romances, as narrativas orais também, sobre esse herói que para eles era quase como um messias, né? O cara que ia chegar e ia resolver esse conflito para eles. Pelo que eu entendi, era quase uma narrativa messiânica para eles, do Rei Arthur. Exatamente, Né? era bem messiânica, né? Era bem messiânica, Valine. E olha aqui, vamos ler rapidamente aqui, por que estou chamando a atenção? Para vocês entenderem por que o livro aqui fala de literatura inglesa, mas a gente tem que conhecer a história para entender as narrativas e os enredos, né, dessas histórias. O Arthur, lembra que veio antes? Começou nos celtas, lembram, né? Vocês colocaram. A primeira parte que nós discutimos, a questão dos celtas, depois vieram os romanos que invadiram, né, e dominaram os celtas, e depois os romanos tiveram que voltar correndo para Roma, para proteger aqui, ó, das hordas invasoras lá no início do século V.
e deixou os bretões sozinhos, né? Os bretões tinham sido dominados pelos romanos, mas depois eles, quando os romanos saem, eles ficam sozinhos. E aí eles são, então, né, atacados, digamos assim, pelos germânicos, que são chamados de saxões. Aqui é que entra o rei Arthur. O rei Arthur era a esperança de proteger os bretões, porque já que os romanos foram embora, precisava de alguém forte, liderança, né, ou messiânico, como a Valine falou. Então, leiam essa base histórica aqui do rei Arthur. Isso aqui está no nosso texto, do Silva. Ele fala para a gente, vai lá no capítulo 2 e releia a história dos bretões, com os saxões, né? Porque aí a gente entende de forma mais concisa, mais literária, a história do rei Arthur. Né? Vamos esquecer, né, a animação, vamos esquecer que é lindo, não vamos esquecer não, porque é muito bonito. Só que a gente tem que ir além disso, vamos focar aqui na literatura. Né? Que o cinema, a gente está nos estudos comparados, né, Roberto? A gente sabe que são adaptações que fazem, né? Mas a literatura está escrita de outra forma, às vezes, né? O personagem do Arthur também, ele vira meio que um modelo, né, para os reis. Isso. Ali ainda está na geração dos normandos, né? Mas aqueles reis lá, o Henrique, enfim, muitos deles tentam reproduzir, né, algumas fações, tentam se espelhar, né, no modelo do rei Arthur. O rei Arthur, Valine, é mais ou menos, Valine e Roberto, é como o Dom Sebastião para os portugueses. Lembra da história do Dom Sebastião? Né, o rei Dom Sebastião, que foi derrotado lá na... É a mesma história, só que acontecida em Portugal. Né? Ele foi lutar contra os mouros, né? E ele na tal da batalha lá de Alcácer Quibir, e ele é derrotado, ele desaparece. O Dom Sebastião desaparece, e até hoje os portugueses estão esperando a volta do tal do Dom Sebastião, uma figura messiânica, né? Esperando sim, simbolicamente. É uma questão que se fala muito, né? Estamos esperando quando alguém fica esperando alguma coisa impossível, ela está esperando a volta de Dom Sebastião, né? Aqui, e também os portugueses, né, de poder, os reis, também queriam ser um novo Dom Sebastião. É a mesma coisa com os ingleses, né? Porque é uma figura, o Dom Sebastião existiu de fato, né? Mas não essa história de que ele morreu e virou santo, ou, enfim, virou alguma coisa, mas a figura é histórica, o Sebastião. O rei Arthur, né, existiu, eles falam aqui, né, que teve realmente um nobre, né? Claro que não existiu essa espada Excalibur tirada da pedra, coisíssima nenhuma, mas tem toda a história simbólica, por que a espada entrou para a narrativa oral, como disse bem o Roberto agora há pouco, como o que é uma espada mágica, né? É o messianismo, né? Aquilo que vem e num passo de mágica vai defender um povo, né? O rei Arthur aqui, olha, eu sobrepus aqui o trecho nosso com o que eu já tinha pego lá de slides, diz assim, ó, é uma figura lendária britânica que, de acordo com histórias medievais e romances, né, ou novelas, depois eu explico. Por que romance ou novela de cavalaria? Não se preocupem com essa denominação. Quando a gente fala novela de cavalaria, né, é porque você sabe que em inglês romance é novel, né? E aí as traduções, muitas vezes, para o português, em vez de chamar de romance de cavalaria, chama de novela de cavalaria. Começou com uma tradução mal feita e vai seguindo assim, mas não é novela, né? É romance, porque tem várias unidades narrativas, né? Tem uma continuidade temporal muito mais elaborada do que uma novela, então não confunda o gênero aqui. Quando fala novela de cavalaria, é romance de cavalaria, tá? É por conta aí da tradução que veio para o português, né, de novel como novela, mas novel em inglês vocês sabem que é romance, né? Então, às vezes vai aparecer como romance de cavalaria, outras vezes como novela de cavalaria. Mesma coisa, né? Então, essa é uma figura lendária, que supostamente, né, que existiu esse homem mesmo, mas não era nada mágico, era só um comandante, teria comandado a defesa contra os saxões chegados à Bretanha no início do século VI. Então, vocês já aprenderam isso, né? Vocês falaram bem. Quando os romanos saem, né, eles ficam à mercê dos germânicos, então precisava, né, dos saxões, que precisavam de alguém para ajudar. Aí ele vai falar que os detalhes da história de Arthur são compostos principalmente pelo folclore e pela literatura. Aí, como falou o Roberto, o que é o folclore? Essa narrativa que vai de boca em boca, não é? E vai passando de geração em geração e é registrado de forma literária, né? É como
toda cultura tem a sua narrativa oral, né? A Ilíada, a Odisseia, não é? A gente tem essas histórias que foram a história dos reis, né? Muitas vezes ela é contada de forma oral e depois ela é registrada, né? Só que olha o que ele diz aqui, que é importante: a escassez de antecedentes históricos de Arthur é retratada por diversas fontes. Então, Arthur, ele aparece, a pessoa, né, do rei Arthur, ele aparece às vezes de várias formas, né? Porque não tem muito registro histórico dele. Ou sabe-se pela tradição oral que existiu alguém que corresponderia a essas características, tá? Mas aqui é isso que eu falo, a gente tem que esquecer um pouco tudo que nós já vimos sobre o rei Arthur, num primeiro momento, para poder entender de fato essa formação. E a tal da mesa redonda, da távola redonda? Távola nada mais é que uma mesa, né? Que é mais ou menos como se fosse um parlamento hoje, né? Assim, parece que pegaram alguma coisa lá da Grécia, né, que tinha um parlamento, fizeram a távola redonda, que nada mais é onde se reuniam, né, os homens, os cavaleiros, né, aqueles que tinham, como eles falam, né, que tinham sido, eu falo batizado, não é batizado, né, mas eles tinham sido agraciados já com o título de cavaleiro pela sua lealdade, pela sua honra, né? Então, essa tábua redonda, né, em diferentes histórias, varia o número de cavaleiros. Às vezes tem 12 e às vezes tem 150. Aqui é que está a questão da tradição oral. Nunca vamos afirmar categoricamente que eram 12 os cavaleiros da tábua redonda. Podia ser 12, podia ser 150. Também é importante a gente ver isso. Por que é importante? Porque a questão, assim, cavaleiro, né, a novela de cavalaria, ou o romance de cavalaria, ele está muito, assim, ele existiu. O que existiu de fato? Que a gente sabe que é história, com H maiúsculo. O que existiu de fato? Né? Existiu a Idade Média, claro. Existiu de fato a questão religiosa, existiu de fato a questão da lealdade ao rei e, principalmente, a defesa do cristianismo. Né? A defesa do cristianismo, claro, né, na Idade Média. Por que a defesa do cristianismo? Né? Quando os romanos trouxeram, né, essa questão do cristianismo para essa região da Grã-Bretanha, e a partir dali se começou a buscar, por exemplo, retomar a terra prometida, a Terra Santa, né, onde Cristo foi crucificado, né? E outra coisa que também fala muito bem, que trouxeram aqui para as narrativas fictícias, a questão do Santo Grau. O Santo Grau dizem que nem existe. O Santo Grau parece que é uma coisa que existiu mesmo, né? Que era o cálice de Cristo lá da última ceia, mas dizem que nem existiu. Quem cria essa história da busca do Santo Grau é a literatura da Idade Média. Olha que interessante, né? Então, em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que tinha o Santo Grau. Né? Então, aqui foi mais uma adaptação e está explicado bem o porquê. Vocês vão ler, tá? O reino de Camelot, né, que é onde vivia o rei Arthur, esse também é fato, olha só. E no século XVI, um antiquário descobriu indícios de uma fortificação, né, que parecia realmente o reino de Camelot, em Cadbury Hill, lá na Inglaterra. Né? Então, os arqueólogos acreditam que realmente existiu esse espaço, né, esse castelo, essa fortificação. Aqui, ó. Escavações feitas por especialistas em 1966 confirmaram a sua tese, ou seja, realmente existiu esse reino de Camelot. Né? Então, nem tudo é ficção, nem tudo é fantasia. Algumas coisas, né, o castelo de Camelot existiu realmente, né? Que é o castelo que é a sede da corte do rei Arthur. Então, foi falado ali, o que é interessante na literatura da Idade Média? Ela junta, sem a gente conseguir comprovar de fato, e não precisa, a realidade com a ficção. Né? E aí cria essa literatura muito rica. Agora, que existiram reis, a gente sabe, vimos né, a primeira parte da nossa disciplina, dos capítulos ali que nós estudamos, estava falando basicamente da genealogia, né, dos reis, a sucessão monárquica, as brigas, as guerras, não é? Ou seja, existiu. Onde tem rei, tem corte. Onde tem corte, precisa ter né, os cavaleiros, os soldados que protegem, que por acaso eram os cavaleiros que juravam lealdade ao rei. Então, isso é história, existiu mesmo.
né? O resto aqui, a gente fala, espada presa na terra, isso é bobagem. A Dama do Lago, né? Lembra da Dama do Lago? Né? Que guarda a espada do rei Arthur, Excalibur, né? Também não, né? Aí tem a história do Lancelot, da Guinevere, que é muito bonita também, apesar de ser uma história de traição ali, de adultério, né? Mas tem vários e vários livros que falam só dessa história do casal apaixonado, ou seja, o rei Arthur, coitado, apesar de ser um rei muito poderoso, passou por esse constrangimento, a história, né? De ter sido traído pela esposa. O mago Merlin, já diz tudo, né? Que também parece que existiu alguém com o nome de Myrdin, né? Ou Ambrosius Merlinus, né? E aí ele aparece também uma pessoa que pode ter existido também, né? Não com esse poder mágico todo, tá? Então, principalmente, o que ele vai dizer, o Alexandre Silva aqui, é que ele sempre termina o texto dele, assim, dizendo qual é o símbolo, né? Ele vai explicar que tudo se passa, né? A morte de Arthur é a principal obra, né? Que fala da morte do rei Arthur, é essa aqui do século XV, né? 1470, durante o reinado de Eduardo IV, Eduardo IV, em seu 9º ano. Foi assim que Thomas Malory concluiu, em 1470, Morte de Arthur. Então, guardem esse nome também, o Thomas Malory, tá na nossa linha ali de aprendizado da literatura inglesa, temos que saber quem é ele. Ele que registrou definitivamente a história do rei Arthur na literatura, quando ele escreve Morte de Arthur, a morte de Arthur, né? E aí começa justamente pela morte dele, né? A espada sendo devolvida para a Dama do Lago, né? Isso aconteceu, aqui é o tempo da narrativa. Quando acontece, segundo ele, né, durante o reinado do Eduardo IV, né, o Eduardo IV. Aí, quem é esse Eduardo IV? Como é que eu vou saber? A gente volta lá nos capítulos em que o Alexander Silva mostra para a gente. Então é isso, tá? Ele vai dizer aqui várias referências aos reis, ó, Eduardo I, Eduardo III, né, o Príncipe Negro, Eduardo, o Henry IV aqui, né? O Shakespeare depois vai retomar toda essa genealogia dos reis, a gente pode ver em outro momento, tá? Aí, olha, o que eu falei para vocês, que eu vou pedir para vocês se atentarem nessa atividade que eu quero que vocês façam, sobre, na primeira parte, né, Canterbury Tales e essa obra, A Morte de Arthur, né, que é do Thomas Malory. Está bem explicadinho lá no livro, vocês só precisam ler e entender, se quiserem pode pesquisar, tá? Isso aqui, na verdade, não é um romance, né? São versos, né? Grande poema épico, né? Dos maiores, mais importantes da história da literatura ocidental, né? E o que vai acontecer aqui, né? Ele vai dizer, são poemas, quase 4.000 versos, e ele utiliza, o Malory, né, o Thomas Malory, utiliza como fonte direta para descrever a morte de Arthur, né, e trata do envolvimento amoroso entre Lancelot e Guinevere, né, as últimas batalhas de Arthur e a partilha para Avalon, onde ele vai morrer. Então, tudo está aqui, ó, vai contar do enlace amoroso, vai contar das batalhas que o Arthur e também essa sua parte final. Tá tudo bonitinho explicado no livro, as divisões né, desse texto, como é que ele está estruturado, né? Livro 1 a 4, livro 5, livro 6. Então, assim, a literatura inglesa, só para terminar, gente, acho que eu não vou, não sei que, mas eu vou deixar gravadinho aqui. A literatura inglesa é muito, muito, como qualquer literatura, né? Não é só porque ela é inglesa, né? Mas ela está na base de quase toda a produção ocidental, né, canônica, vamos dizer assim. Porque ela traz para a gente, assim como a literatura francesa, né, tem algumas coisas ali né, de romance também de cavalaria, mas a literatura inglesa, ela vem para a nossa concepção de literatura ocidental como algo, né, inovador. E aí nós vamos nos focar, então, para aprender nessa introdução à literatura. A gente deveria estar estudando só uma obra, é assim que eu sempre acho que deveria ser, mas não é assim que o nosso currículo funciona. Se a gente tivesse parado para ler só a saga do rei Arthur, né, a gente já estaria cumprindo com a nossa introdução aos estudos de literatura inglesa, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eu tento trazer um pouquinho de cada coisa,
mas esperando que num determinado momento seria interessantíssimo, né, que vocês lessem, faz um grupo de estudo, enfim, discuta de fato essas obras, né, a gente puder, porque dentro da disciplina não dá para fazer, só na pós-graduação é que a gente pode fazer um semestre inteiro estudando só uma obra. Infelizmente, na graduação não dá, porque senão vocês acabam ficando sem base para desenvolver até a própria pós-graduação. Mas o certo seria a gente, uma aula estuda o livro 13 a 17, outra aula estuda o livro 18 a 19, e assim vai um semestre inteiro e ainda seria pouco, né? Mas é isso, eu acho que eu vou deixar esses slides, como eu falei, daqui a pouco eu coloco lá no cigarro para vocês, tá? Tem um trecho da obra aqui do Rei Arthur, muito pequenininho, né, da morte de Arthur, mas vocês conseguem encontrar mais depois para ler, se quiser. Por último, que ele também cita, vocês lembram que lá, junto com o Canterbury Tales, né, tinha também o Langland, né? Aqui tem o Malory, mas também tem essa obra que é pouco conhecida para nós brasileiros, é menos conhecida do que, né, tem tradução em português, claro, mesmo porque foi escrita, foi trazida, não foi ele que escreveu, né, mas o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, veja como ele está ligado nessa história da Idade Média, né, ele traz também que é o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né, The Green Knight, né, essa é uma história fantástica, no sentido estrito da palavra fantástico, né, que é a história de um cavaleiro verde, né, e ele desafia os grandes cavaleiros, cortam a cabeça e depois ele volta a nascer de novo a cabeça, né, em determinado momento lá, né? Então ele desafia os cavaleiros da Távola Redonda, né, a cortar-lhe a cabeça, que ele sabe que depois ele vai, e depois tem que deixar cortar a própria cabeça no outro momento, ou seja, aqui se chama um ato de fé, né, de confiança nesse cavaleiro cavaleiro verde, que circulou pelo reino lá do rei Arthur. Então, essas duas histórias estão ligadas, né? Mas é um livro à parte, né? Faz parte do ciclo arturiano, essa história do Cavaleiro Verde, mas é uma outra história, dentro da história do rei Arthur, né? Ela é contada em livro à parte, tá? Então, é isso. Da literatura inglesa, tem muito mais coisa, é claro, mas recapitulando, as obras que a gente precisa realmente ter na mente, né, são essas 4 principais que eu falei para vocês, né, começando aqui estou voltando um pouquinho só para lembrar, né, o Piers Plowman, né, do William Langland, que vem junto com Canterbury Tales, né, essas duas aqui que vêm lá do século XIV. Depois, né, nós vamos ter a saga do Rei Arthur, né, e também o Cavaleiro Verde, né. Se vocês conseguirem compreender, né, essas 4 obras, vocês vão estar entendendo bem esse momento da literatura medieval em língua inglesa, tá bom? Falei demais, né, e só para vocês que estão aqui, mas agradeço muito a presença e a paciência de vocês. Só vou encerrar meia horinha mais cedo hoje, mas antes eu vou lembrar assim, a próxima aula, então, gente, sábado, espero que possam comparecer. Se não puder, avisem e a gente tenta marcar um outro momento, né? Mas a gente tem que ter um momento, nós 5, né? Nós 6, né? Eu mais vocês 5, para a gente conversar, tá? A última parte aqui, já falei, né? Aqui, nosso próximo texto, aí eu queria que vocês já tentassem se organizar a leitura, pessoal. Nós vamos começar a falar agora da literatura norte-americana. Ela é mais recente, né, em comparação claro, né, a Inglaterra, né? Nós vamos falar um pouquinho do início também, né, quando os pais fundadores saem da Inglaterra, vão para os Estados Unidos, e como nasce a literatura norte-americana, claro, a partir da história, né, dessa dissidência inglesa que vai para a América. Então, nós temos aqui falei para vocês, um livro, que eu deixei o livro inteiro também, não vamos facilitar, né, assim, não é porque eu não quero facilitar, eu posso recortar os capítulos, né, gente? Mas é um material para vocês saberem que existe e fica como pesquisa, né? É um livro que é publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Ele está disponível em português, mas eu também deixei em inglês, né? Para quem tem disponibilidade, né? Facilidade, leia em inglês.
Então, tá assim, esse livro, o capítulo 1 que nós vamos ver, começa, então, no período inicial e colonial americano até o século XVIII, né, 1776. Então, veja que é uma literatura já que não tem Idade Média, claro, né, assim como o Brasil. Os países colonizados não tiveram Idade Média, né, pelo menos a sua literatura não se formou na Idade Média. Mas qual a influência da literatura inglesa nessa formação inicial da literatura norte-americana? Então, a gente vai virar um pouquinho a página, porque, como eu disse, infelizmente tem que ser assim na graduação, né? Mas precisa fechar melhor esse tópico aí de literatura inglesa, tá bom? Então, amanhã ou depois, no máximo, eu vou colocar uma atividadezinha só para reforçar a leitura e valendo nota, né? Nota de complemento do portfólio. Aí, se tirar uma nota, né, uns 2 ou 3 pontos aí, já ajudam a fechar melhor essa avaliação 1. Tá bom assim? Roberto, está ciente? Valine? Depois avisa os colegas, tá bom? Sim, tudo bem. Então é isso, gente. Não vou nem pedir, nem precisa assinar a lista de presença, porque eu sei que vocês estão aqui, tá bom? E depois a gente vai se falando. Então, vocês acham que conseguem no sábado, pessoal? Vocês dois, só para eu ter uma ideia? Estou perguntando sério. Roberto, pode no sábado? Eu acho que eu consigo. Vai dar certo, vai dar certo. Sábado é mais tranquilo. Valine, tudo bem? Eu só não sei porque pode ter uma escola do meu irmão, que ele vai fazer a primeira comunhão. Eu tenho que ver. Mas eu acho que eu vou sim. Faça esse esforço. Sábado, 10 horas da manhã, eu acho. Ah, eu tinha um curso de livros, mas eu posso pedir para sair mais cedo. É só Curso de Libras? Que tem uma turma no sábado, 9 às 11. Mas eu falo com o professor e peço para sair mais cedo. Tá, se não for prejudicar, porque essas aulas que a gente faz extraordinárias, eu não posso marcar à noite durante a semana, né? Eu posso até marcar à tarde durante o dia. É só uma vez, não vai ser recorrente, né? Não, é só uma vez, né? Não. Ou a gente pode, né, marcar. Vocês não têm grupo de WhatsApp, não? A turma de vocês aqui, sim? Vocês não podem conversar? Eu acredito que não, pelo menos não estou no grupo. Então, também não, sei de não. Então não existe. Então não existe. Tá bom, vocês vão conversar mais. Pô. Vamos tentar no sábado, tá? Se não der muito certo... Sábado, 10 horas. Isso, eu mandei lá hoje já na notícia. É isso, gente, obrigada. De novo, eu não... vamos fazer o portfólio, então, dessa forma, orientando as atividades semanalmente. Para mim, eu continuo acreditando que a ideia do portfólio ajuda mais vocês a se organizarem, não é? Vocês vão ver que, às vezes, colocar muita tarefa diferente toda semana, vocês sabem como é, né? Tem que responder fórum, tem que responder fichamento, tem que responder isso, aquilo, e acaba... Depois eu tinha que ficar mudando o prazo o tempo todo, né? Dá mais um dia, dá mais uma semana, aí acabava... Aí eu falei, então não, vamos fazer uma coisa que vocês se organizem no tempo de vocês e me entreguem lá no final. Não saiu exatamente como a gente planejou, mas está saindo. Eu espero que agora, né, essa segunda parte fique mais tranquilo para a gente fazer. Agora, pessoal, façam um esforço de leitura, né? Tem que ler. Não, façam um rascunho, não precisa fazer fichamento para me entregar, mas anotem, né, as ideias de vocês conforme vão lendo, né? Aquela coisa que eu fazia quando estava na graduação, que não era nem na época de computador, internet fácil como é agora, né? Mas pega um papelzinho ali, vai anotando, né, as ideias, né? Então, aí depois fica fácil para fechar um comentário, tá? É assim, eu sempre acredito na autonomia do aluno, né? Porque, como eu disse, 4 anos de universidade não é suficiente para prepará-lo 100% para o que virá, né? Então, a gente tem que se treinar e tem que treinar para ser autônomo, né? Não fica dependendo só da sala de aula, só do professor, não. Precisa ir atrás e buscar e trazer questões para a sala de aula, é o contrário, né? Na verdade, a universidade, né, ela está aqui para responder questões, para acolher, né, projetos, acolher dúvidas, só que a gente acaba fazendo o contrário. A gente acaba fazendo um monte de aula expositiva, não é? Porque é assim que, infelizmente, no Brasil, né, se faz a universidade. Mas a ideia era despertar, na verdade, não é, aquilo que a criatividade dos alunos, buscar
responder aos anseios dos alunos, e não a gente ficar colocando aqui como a gente faz, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tento, na medida do possível, ultrapassar um pouquinho isso aí. Por isso a ideia do portfólio, tá bom? Mas é isso. Boa noite. Se cuide, Roberto, Valine, eu também, né? Esperamos que essa questão da saúde pública se resolva. Às vezes a gente desanima, porque achamos... Nós vamos voltar, supostamente, em abril, né? Espero que sim. Oxalá a gente volte mesmo. Torcendo para que essa nova contaminação aí não seja tão grave, para que a gente possa voltar para a sala de aula, tá bom? Fiquem bem, gente. Obrigada pela presença, e depois olhem lá, boa noite, tá? Olhem lá no Siga depois, por favor. Pode sair, Roberto. Eu vou só desligar a gravação. Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite.